Olá, sejam bem-vindos à disciplina de produção de materiais didáticos digitais. Eu sou a professora Andressa Florcena e vou acompanhar vocês aqui na videoaula para trabalhar o módulo 2. No módulo 2, nós vamos discutir um pouquinho mais das características dos materiais didáticos digitais e a acessibilidade no contexto da educação à distância. Vamos lá? Bom, inicialmente é importante a gente retomar a conversa, né, do módulo 1 e entender que o material didático, né, no contexto da educação à distância, ele se caracteriza pelo ensino formal, né? Então, nós podemos aprender de diferentes formas. Nós podemos aprender a partir de um vídeo tutorial, nós podemos aprender na conversa com um colega, né? Então, nós podemos aprender de diferentes maneiras. E o que diferencia esse tipo de aprendizado? Esse aprendizado ele é considerado um aprendizado informal, né? Não há uma estrutura, um currículo organizado em sequência para que a gente aprenda esses conteúdos. Embora, né, isso seja um aprendizado espontâneo, né, e que está baseado no interesse de cada um, ele falta, né, a esse processo informal toda a organização que está presente, por exemplo, quando a gente se matricula em um curso, né, em uma escola, e então participa de um processo formal de aprendizagem. Né? Então, a aprendizagem informal ela é importante, né? Ela é interessante, ela traz diferentes informações e conhecimentos no nosso dia a dia, baseados na busca que cada um faz, né, daquilo que tem interesse, mas também é bastante importante entender o contexto do ensino formal, né, aquele que já tem um currículo definido, ações previstas, atividades, uma sequência lógica, né, para que os estudantes aprendam determinado conteúdo ou conhecimento. E é nesse contexto do ensino formal que nós vamos conversar, tá bem? Então, para falar um pouquinho mais das características do material digital, nós precisamos entender que ele está inserido em um contexto de ensino formal, no qual há um planejamento, há uma organização, há uma sistematização no qual esse material fará parte, ok? Então, falando nesse ensino dentro do contexto formal, nós temos como muito importante o processo do planejamento, né, a concepção da produção dos recursos didáticos digitais. E nesse contexto, tem bastante importância o design instrucional. Então, o design instrucional é um dos profissionais, né, da equipe responsável por elaborar, né, ou caracterizar, ou ajudar na elaboração de um material digital. Na elaboração de um material digital, podem, né, compor a equipe diferentes profissionais. Então, pedagogos, né, professores de diferentes áreas também, o design instrucional, pessoas que entendem, né, da parte de tecnologias, né, de recursos, né, de concepção e postagem na internet. Então, diferentes profissionais podem compor a equipe, né, de multiprofissionais que elaboram e produzem os materiais para a EAD. O design instrucional é um deles. E qual é a diferença do design? O design ele tem a sua função vinculada a essa percepção, né, dos elementos que melhor colaboram para a aprendizagem, né? Então, muitos dos recursos gráficos que vocês veem no texto interativo, ele passa pela revisão do design instrucional, né? Muitas vezes o professor ele tem uma intenção educativa de colocar um diagrama, uma tabela, uma imagem, e a atuação do design é muito importante, porque ele seleciona formatos, cores, modelos de apresentar essa informação na imagem do diagrama que melhor se adequam, né, ao contexto de aprendizagem. Então, é bastante importante o trabalho desses profissionais. No processo de concepção e produção do material digital, existem basicamente dois caminhos, né? Existem instituições
que optam por produzir o material com a sua própria equipe de profissionais, e existem também instituições que optam pela elaboração por terceiros, né? Dentro da primeira opção, por exemplo, o nosso curso aqui de especialização em tutoria em educação à distância, vocês perceberam que são professores da própria instituição, professores da UFMS, técnicos e servidores, que compõem uma equipe especial e então produzimos, né, esse curso de especialização. Essa opção, né, de constituir uma equipe dentro da instituição e essa equipe, né, que já faz parte da instituição, produzir o material digital, ela é uma opção desafiadora, né, porque muitos de nós têm aqui a primeira experiência, por exemplo, em produção de materiais digitais, né? Então, foi um grande desafio, né, um grande aprendizado também, falo em meu nome nesse caso, mas que também trouxe, né, o ganho aí de ter aprendido e a possibilidade de interagir com muitos estudantes. Então, quando a instituição ela opta por produzir o material, ela tem aí um grande desafio pela frente, né? Mas também é muito gratificante por conhecer a realidade, conhecer alguns ex-alunos, né, que a gente acaba encontrando aqui na pós. Então, tem todo esse processo de tentar produzir algo que de fato favoreça aos estudantes que nós temos aqui na UFMS, né? É algo mais próximo da nossa realidade, né? Porque foi pensado pelos professores da instituição e também fazem parte muitos dos nossos egressos de outros cursos aqui da UFMS. Então, tem essa vantagem. A elaboração por terceiros, às vezes, ela é até menos onerosa, né? Ela pode custar até menos essa produção feita por terceiros, e também talvez tenha menos trabalho aí em relação à questão de dispor de carga horária e tudo mais, né? Mas são caminhos possíveis, né, dentro de cada instituição. E esse processo, então, da concepção, né, que na UFMS nós temos esse cuidado de ter o processo da concepção do material, o processo de produção, a validação também é um processo bastante importante, né, em que se observam questões a melhorar, ajustes a serem feitos, a participação do design instrucional, que eu falei, né, o professor inicialmente tem uma ideia, uma elaboração gráfica, mas que é muitas vezes melhor organizada e adaptada pelo design, né, até chegar no produto final. Então, todo esse processo de planejamento e produção ele é bastante importante. Avançando, então, um pouquinho mais, né, nós vamos observar aqui algumas funções dos materiais didáticos digitais. Então, o que compõe esse material, né? No módulo 1, nós falamos de características. Então, o que é importante que o professor pense e que o tutor explore, né? O professor tutor pode explorar em um material digital. Então, nós falamos lá no módulo 1 de características. Então, ele favorece o estudo autônomo, ele favorece a acessibilidade, né? Várias questões que nós falamos, o engajamento, a motivação dos estudantes. Agora, nós vamos já falar de funções, recursos que estão presentes em materiais digitais. Então, nós temos diferentes recursos que são utilizados nos materiais para favorecer a aprendizagem. Então, nós vamos ter recursos que trazem dinamicidade, né? Então, o aspecto mais dinâmico desses materiais. A linguagem dialógica também é bastante presente e importante, nós vamos explicar. A presença do hipertexto, né, que permite essas hiperligações de imagens, textos, sons, multimídias, né, diferentes mídias, e a abordagem e-learning, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, antes nós falamos das características que o professor, né, propicia quando produz o material e o tutor pode explorar, né, quando também acompanha os estudantes. Agora nós vamos falar de funções que estão presentes nos materiais digitais. Vamos lá, então. Dentre essas características e funções, vamos iniciar com duas aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho do aspecto dinâmico e da linguagem dialógica.
O que é esse aspecto dinâmico? Essa abordagem dinâmica, ela envolve a criação de conteúdos interativos, imagens, né, que tem ali um uso estratégico para que a situação seja contextualizada e incentive a participação dos estudantes. Então, veja, né? Hoje, as gerações mais novas, né, de estudantes, eles trazem essa necessidade, né, de um conteúdo mais dinâmico. Então, é muito difícil encontrar hoje um estudante, né, mesmo lá na graduação presencial, que aceite ou lide bem com uma aula monótona, com uma leitura muito longa de um texto impresso, né? Então, cada vez mais os professores, e dentro também do contexto da EAD, nós precisamos trazer elementos mais dinâmicos, que representam a forma como as gerações aprendem hoje. Então, as pessoas aprendem hoje por si mesmas, pesquisando, interagindo, vendo vídeos. Então, há uma capacidade cada vez maior de aprender a aprender, né? Eu sempre falo para os meus estudantes que eu sou da época, eu não sou tão velhinha assim, mas já vivi algumas outras abordagens de ensino. Então, na época, né, em que eu era estudante da educação básica, nós nos matriculávamos em cursos de informática. E esses cursos de informática, eles nos ensinavam a ligar o hardware, depois ensinavam que era parte dos softwares, a manipular, a produzir conteúdos, né, no Word, Excel, PowerPoint, até mesmo na website. Então, esse processo de ensino, ele era sempre caracterizado por alguém conduzindo o processo, né? Então, sempre tinha necessidade de se matricular em um curso, receber uma aula, ter um material e fazer um processo avaliativo. Hoje, a gente percebe que a forma como as pessoas aprendem é muito mais dinâmica, né? Dificilmente alguém se matricula para aprender a mexer em um aplicativo. Ah, então eu quero aprender a fazer edição de áudio por uma entrevista que eu vou gravar e depois eu quero editar. Eu gostaria de aprender a produzir um conteúdo que é um vídeo tutorial, um vídeo de animação. É bastante incomum ou difícil que as pessoas se matriculem em cursos para aprender aquilo que elas têm interesse, né? Então, como eu estava dizendo, se a pessoa tem um interesse em aprender a fazer um vídeo tutorial, um vídeo de animação, fazer edição de áudio, né? Geralmente ela vai buscando esse conteúdo de forma intuitiva na web e aprendendo, né, de forma muito mais autônoma. E é por isso que a gente precisa trazer esse caráter dinâmico também para a aprendizagem, né? Seja no presencial ou na educação à distância. As pessoas cada vez mais buscam um aprendizado dinâmico, né, em que ela tem a possibilidade de avançar, né, com maior rapidez nessas informações e nesses conhecimentos. E por isso que é tão importante que os conteúdos tenham dinamicidade, tá? Um outro aspecto bastante importante é a linguagem dialógica. Então, o que é o princípio dialógico? Ao produzir o material, principalmente o texto interativo, esse tipo de material traz uma linguagem, uma forma de redação, uma forma de escrita que carrega em si a própria fala do professor especialista da disciplina. Então, como essa disciplina, né, já compõe a parte final do curso de vocês, vocês devem ter percebido nos textos interativos que é uma linguagem dialógica, em que a gente conversa com o estudante, faz questões, né, para o estudante, perguntas. Então, é uma linguagem mais próxima do estudante. Tudo isso visa facilitar essa conexão pessoal e direta, né? Então, diferente de um artigo, de um texto acadêmico, que tem uma linguagem impessoal, no material digital, a gente traz a linguagem dialógica, a gente faz o convite para o estudante nos acompanhar, faz questões para que ele pense, né, o que vem à sua cabeça quando a gente fala educação à distância. Então, a gente vai traçando uma conversa, como se fosse um momento de aula mesmo, né? Mais interativo também. Então, a linguagem dialógica é essa organização da escrita como se ela fosse a própria fala do professor.
Nós também temos funções dentro do material digital bastante importantes. Então, nós temos o hipertexto. O hipertexto ele oferece uma forma de texto com uma navegação mais interativa. Então, é possível clicar em links, ícones, né, e outros mais que levam o estudante para outros ambientes ou outras mídias, né? Então, a gente consegue explorar, por meio do hipertexto, sons, vídeos, imagens de maneira não linear. Ao mesmo momento que o estudante faz a leitura, por exemplo, na tela, ele clica e consegue visualizar um vídeo que conta uma curiosidade, que traz uma informação adicional, e depois ele pode escolher retornar, né? Então, é uma maior flexibilidade e liberdade aí com o uso do hipertexto. Já a multimídia, né? A multimídia vai trazer para a gente um conjunto de meios utilizados pelo computador ou outro dispositivo, né? A gente tem os dispositivos móveis também, que permite a integração de gráficos, animações, vídeos e áudios, né? Então, multimídia nada mais é do que o uso de diferentes mídias, tá? No contexto aí da educação à distância, né? Então, a gente consegue trazer diferentes mídias para o material, né? Hoje a gente tem visto cada vez mais, né, o uso aí de animações, né, dentro do contexto da EAD. E por fim, né, uma outra característica importante ou uma ferramenta é a abordagem, né, na verdade, melhor dizendo, é uma abordagem do e-learning, né? Então, essa abordagem, ela permite o uso de tecnologias e ferramentas digitais no processo de ensino, né? Então, é aprender de forma digital, né? Se a gente vai olhando aí pela construção da palavra, é um processo de aprendizagem digital, usando as ferramentas, né, digitais e tecnológicas. Essa abordagem, ela pode ou não estar associada à educação à distância. Como assim, professora? Nós vimos, no módulo 1, por exemplo, diferentes gerações da educação à distância. Então, nós vimos a primeira geração, que era o ensino por correspondência, a segunda geração, que era o ensino pelo rádio e a TV. Então, por exemplo, não necessariamente as ferramentas digitais e tecnológicas podem estar na educação à distância. Nós já tivemos em outras gerações ensino à distância que não usava, né, as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, por exemplo. Nós já tivemos esse período, né? Então, a abordagem e-learning, ela diz respeito a essa aprendizagem no contexto do uso do computador, da internet, e pode ou não estar associada à educação à distância. Embora hoje, né, quando se fala em educação à distância, a gente já pensa no uso das tecnologias da informação e da comunicação, tá? Mas é preciso deixar claro que nem sempre esteve associado, né, essa abordagem à EAD. Então, a abordagem e-learning, ela permite esse aprendizado mais autônomo ou autodirigido, tá certo? E ela se caracteriza, como eu disse, pelo uso das tecnologias da informação e da comunicação, os meios digitais, as plataformas, esses recursos tecnológicos, ok? Dito, então, de todas essas características, né, a gente percebe toda a intencionalidade de quando um material didático digital ele é produzido, né? Então, ele traz já na sua concepção todas essas ferramentas visando, né, melhorar o aprendizado. Avançando, nós temos uma outra discussão aqui, também nesse contexto dos materiais didáticos digitais, que é sobre a acessibilidade digital, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa acessibilidade, né? Bento traz para a gente que é importante, né, no contexto EAD, que o sujeito responsável pela produção do material didático tenha informações a respeito dos alunos do curso para o qual está produzindo o conteúdo. Então, é importante conhecer quem são os estudantes, né, do contexto da educação à distância. Basicamente, alguns estudos já apontam as características
mais genéricas desse público, né? Então, quem procura cursos de educação à distância? Então, geralmente são adultos, né? Na faixa etária de 20 a 35 anos, que já têm um emprego formal, né? Então, a gente sabe de algumas, são, então, estudantes trabalhadores, a gente sabe algumas características, né, dos estudantes, e que buscam uma formação, uma qualificação profissional por meio dos cursos à distância. E isso é importante para saber melhor organizar o material. Além disso, tem outras considerações importantes, né? Uma delas também é saber se, dentre esses estudantes, alguns deles têm algumas necessidades educacionais especiais, então, se precisam de apoio, né, para tecnologias assistivas. Isso também é bastante importante nos dias de hoje, para se considerar a produção do material, né? Então, nós temos diferentes públicos. Como eu disse, a gente pode ter os jovens trabalhadores, mas a gente também pode ter uma pessoa de uma outra geração que também tem dificuldade com a ferramenta tecnológica. Então, quando se vai produzir material para a EAD, é importante pensar que a acessibilidade é para todos, né? Não são só pessoas que trazem, né, ou portam alguma deficiência, como visual, auditiva, motora ou cognitiva, mas também diferentes gerações podem exigir de quem produz o material, que tenha um cuidado maior ainda, né, com essa acessibilidade, com permitir que a pessoa consiga utilizar o recurso digital, né, seja porque são de gerações diferentes, seja pelas questões de alguma deficiência ali, ou até mesmo, né, alguém que não tem tanta familiaridade com determinada ferramenta, né, como é que se utiliza determinada plataforma ou ferramenta. Então, a acessibilidade digital, ela se refere à prática de tornar os conteúdos e serviços digitais utilizáveis por todas as pessoas, independente de suas habilidades ou limitações. Então, foi o que eu disse, né? Pensar em acessibilidade é pensar em atender a todas as pessoas, para que todas consigam utilizar esses serviços digitais, né? E isso é bastante importante também nos dias de hoje, independente das pessoas terem diferentes habilidades ou limitações, né? Esse trechinho aí, inclusive, vocês encontram, né, no texto interativo da disciplina. E por que é importante, né, falar do direito à acessibilidade na educação? Com a profusão de conteúdos que nós temos hoje, é bastante importante garantir essa acessibilidade. Então, vamos partir dessa imagem que nós temos aqui no slide, né? Nós vemos ali uma moça com o fone de ouvido e o celular em mãos, muito provavelmente fazendo então o uso de um conteúdo auditivo ou até mesmo audiovisual, né? Quantos de nós já ouvimos o clipe de uma música na TV ou ouvimos, né? Gostaríamos de assistir um filme que está em um outro idioma e fizemos uso, por exemplo, da legenda, da tradução, né? Então, é bastante importante que os conteúdos que são produzidos, eles tragam já, né, esse direito à acessibilidade, né, para que as informações elas circulem de uma forma mais harmônica. E como é que a gente regulamenta essa profusão dos conteúdos e esse direito à acessibilidade? Basicamente, né, nós trouxemos no texto interativo duas legislações que regulamentam. Então, as diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web, de 2018, e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. Então, nós temos aí, por meio da legislação, conseguido avançar na garantia desse direito à acessibilidade na educação. Aqui também nessa tela, né, vocês observam um print de um vídeo, né? Então, no material interativo, vocês conseguem também acessar, né, como sugestão a esse vídeo, em que se apresentam alguns recursos de acessibilidade. Então, esse é um material produzido pelo Instituto Federal do Espírito Santo, e nesse vídeo tutorial de abertura, eles apresentam diferentes recursos de acessibilidade, né? Então, eles vão apresentando ali como é que se organiza essa navegação acessível, tá certo?
Então, dentro dessa navegação acessível, é possível fazer uso do leitor de tela, desse recurso que a gente vê ali mais à direita, né, do VLibras, que é um intérprete, né, uma animação do intérprete de Libras, então ele também consegue trazer esse conteúdo, né, em Libras da página ali, essa apresentação em Libras, bastante importante. Nós temos também, né, por exemplo, no contexto da UFMS, adotado o uso do texto alternativo, né? Então, ele traz ali, abaixo de cada imagem no nosso texto interativo, uma legenda ali, que é o texto alternativo, que explica, né, o que aquela imagem, o que ela está apresentando, né? Isso tudo vai tornando a navegação muito mais acessível. E lembrando que, né, quando a gente fala nessa acessibilidade, ela é uma acessibilidade para todos os públicos, né, independente da sua maior ou menor habilidade com a tecnologia e também das suas limitações. E pensando agora, né, nesse contexto da web, né, que traz aí essa vastidão de conteúdos que a gente acessa de forma gratuita, né? É importante falar, lá no material a gente traz um destaque da questão do uso que se faz, né? Então, nem tudo que está disponível na web é de domínio público ou pode ser utilizado, né? De forma irrestrita. Então, quem produz material, né, nós vamos falar um pouquinho mais no módulo 3 do processo de produzir materiais. Quem produz tem certos direitos autorais resguardados, né? Então, a pessoa atribui diferentes licenças aos materiais que ela produz, e isso pode ir para a web, né? Sendo observado, aquilo que pode ser feito download, aquilo que pode ser alterado, remixado, né? Então, há diferentes licenças para esses materiais que estão na web, né? Então, quando a gente encontra um recurso como esse, é importante verificar se ele está com a licença da Creative Commons, né? Para que, de fato, possa ser utilizado por outros meios educativos, de outras formas. Então, as licenças, elas são importantes de serem observadas e são também o meio pelo qual os autores resguardam a sua produção, né? Eles mantêm alguns direitos e podem abrir mão de outros direitos de autoria ali. Então, quando a gente fala em criar e compartilhar conteúdos, é importante esse tipo de cuidado, né? Vocês tiveram uma disciplina que também abordou essa questão, mas a gente retomou nessa disciplina de produção de materiais didáticos digitais, certo? Avançando, então, né, para a finalização desse módulo 2, o que nós conversamos, né? Lá na unidade 1, nós falamos de características e funções dos materiais didáticos digitais. Então, nós vimos lá na unidade 1 que dentro dos materiais que são produzidos, né, para EAD, nós podemos integrar multimídia, como vídeos, áudios, animações, gráficos interativos, tornando mais atraente, mais dinâmico e conectando as ideias em rede. Então, hoje a gente tem um aprendizado em rede, que não é linear, né? Uma coisa para depois a outra. Hoje a gente já percebe que o processo de aprendizagem ele pode ser feito em rede e não de forma linear, né? Inclusive, em outras áreas também, isso já se discute muito, né? Que as crianças não precisam primeiro aprender a ler e escrever para depois resolver um problema de matemática, né? Hoje a gente sabe que as ideias, elas estão conectadas, a gente tem um aprendizado em rede, tá? E na unidade 2, nós colocamos mais ênfase, né, nessa ideia de que a personalização é um aspecto crucial, né, para o sucesso de um curso à distância, por exemplo, né? Então, se a gente sabe que não serão em todos os momentos que o professor estará em interação com o estudante, né, é importante a gente criar bons materiais digitais. Então, o material digital ele tem uma importância redobrada no contexto da educação à distância, porque ele é o elo entre o professor e o aluno, né, por meio da linguagem dialógica, por meio de um material muito bem elaborado, da videoaula. Então, os materiais digitais, hoje, eles fazem esse elo entre o professor
e o estudante, né, com o apoio do professor tutor também, mas é bastante importante que esses materiais eles tragam, né, essa visão de personalização, né, que atenda a diferentes perfis de aprendizagem e que também, oferecendo diferentes recursos, a gente traga o aspecto da acessibilidade, né? Então, é importante ali na unidade 2 a nossa discussão sobre acessibilidade e o quanto as ferramentas digitais elas permitem a adaptação dos conteúdos às necessidades individuais dos alunos e a sua acessibilidade, né? Pensando em diferentes níveis de habilidade ou de limitações que os estudantes possuem. Então, basicamente, esse módulo 2, ele visou trabalhar, aprofundar essas funções dos materiais digitais e também pensar em cada vez mais um ensino à distância que atenda às diferenças e às perspectivas individuais de cada aluno, né? Os seus perfis ou as suas necessidades, tá certo? Então, eu fico por aqui. Desejo bons estudos para vocês na conclusão do módulo 2. Já já nos vemos no módulo 3. Então, até breve.